Olá vocês, aqui com vocês Ari Rutimani. Bom, a história de hoje, pessoal, é uma história bem interessante que aconteceu comigo com um paciente há muitos anos atrás. A gente está citando esse de 2002, um caso de uma paciente que ela tinha um obsessor, que não era um obsessorzinho comum, gente, e sim era um ser extraterrestre. Então vamos iniciar essa história, né? Quando ela chegou até mim, ela vem com uma história que esta pessoa estava simplesmente, ela saía para trabalhar e de repente na empresa que trabalhava ela apagava, não tinha consciência de nada e acordava na rua, ela voltava. E isso começou a acontecer em diversos lugares, dentro de casa, às vezes estava em casa e na casa se encontrava na rua e não sabe o que nesse meio tempo aconteceu para ela até chegando até tais lugares que ela desconhecia. Então, ao início foi no médico, procurou várias formas de ajuda, né, pela medicina tradicional e nada, né? Ninguém conseguia, olha, não sabemos, e tratamento de várias coisas e remédios e nada resolvia. Aí, curiosamente, ela veio nessa parte holística, né? Me procurou. Eu não vou retratar nomes, tal, nem localizações para não ficar evidente, mas assim, ela me procurou. E como ela sabia que eu trabalho na parte de medicina alternativa, né? Sou criador de algumas técnicas que a gente ajuda muita gente, que às vezes são desistências que a medicina não resolve, o pessoal muita coisa joga para mim, né? Já resolvi muito pepino que a própria energia da pessoa é capaz de curar, e algumas técnicas que eu conheço a coisa dá certo. Mas também trabalho na parte de exorcismo, né? Que é uma parte forte que eu peguei nos últimos anos para cá, que também a gente vai ter histórias sobre esses assuntos. Mas esse caso me chamou a atenção porque não é muito comum, né? E ela veio até a mim e, como sabia que eu mexia as coisas meio diferentes, né? E falar, tá, eu tô com esse problema, eu não sei o que fazer. Então eu falei, tudo bem. A moça deitou na maca, tal, estava deitada na maca. E quando eu começo a trabalhar, eu chamo, né, meus mentores, faço uma semi-oração em cima da pessoa e mãos à obra. Vamos começar a trabalhar e ver o que a pessoa tem. Gente, quando eu estou olhando para a pessoa, eu vejo sobre o corpo dela um outro corpo. Aí eu fiquei assim, opa, tem coisa estranha aqui. Só que esse outro corpo sobre o corpo dela, que parece que os dois estavam conectados, né, um ao outro, fundidos, na verdade, acho que a palavra é melhor, não era um ser humano, não era um obsessor comum, era sim um extraterrestre, né? Cabeça grande, olhos grandes, e eu vi através do corpo dela. Falei, nossa, cara, é normal, né? Porque eu já tinha pegado casos semelhantes, mas não a esse nível, né? De ver o corpo de um ET dentro de uma pessoa. Beleza. Aí, gente, estou lá mexendo e ele começa a se comunicar comigo. Isso foi o mais interessante. Ele entrou na minha cabeça e telepaticamente começou a falar comigo que ele era da raça Grey, né? Que ele era um ser que estava sendo vigiado, que a nave estava em cima da sala que eu estava fazendo no consultório na época, e que estava sendo vigiado, e ele era uma experiência da própria raça, né? Como um entrante naquele corpo. E que os momentos que essa moça ficava ausente, que eram em torno de 15 a 20 minutos de ausência, é ele que agia. Então ele tinha que passar tudo que ele vivenciava, passar para reportar para essa nave, para esses outros seres, né, que eu acompanhava. Então, ele relatou isso e ele estava cansado, porque ele se cansou de ficar nesse corpo, não queria estar, porque ele estava incomodando ela e ele se sentia incomodado, só que ele não tinha o livre-arbítrio de fazer uma escolha, era como se fosse um escravo da própria raça. Então, eu
Quando eu trabalho com espiritismo, eu uso o conselho kármico. Eu trabalho muito com filamentos e conselho kármico. Isso é muito comum no meu trabalho. Hoje eu trabalho mais ainda com o conselho kármico. Então, o conselho kármico, Aldário, é o seguinte: ele tem direito de sair daí e ir para uma melhor. A nave, a gente vai tentar resgatar essa nave e exilar ela em algum lugar. Aí a gente vai ver. Aí o conselho kármico se resolveu. Realmente pegaram a nave e deram um jeito nela, lá em cima, porque estavam fazendo algo errado contra o livre-arbítrio do cidadão que estava no corpo dela, que seria um outro Grey. Esse Grey te deu a oportunidade. Você quer voltar para a sua terra, né, para o seu planeta natal, ou você, né, para suas origens, ou você quer daqui ser doutrinado pelo conselho kármico, que a gente vai ajudar você para uma melhor e sair dessa frequência. Ele optou pela frequência melhor. Então, ele, ao momento que optou por isso, o conselho kármico, ele manda uma frequência de energia. E aí aconteceu algo muito interessante: a pessoa levitou um palmo acima da maca. Ficou levitando, dá passar a mão por baixo da pessoa. E eu achei super interessante. E aí que a gente conseguiu tirar esse corpo, esse entrante, que ele foi levado por essa luz, né? A pessoa aterrissou e voltou ao normal, né? Aí eu estou resumindo bastante no tempo, que demorou mais. Aí foi uma consulta, acho que levou 2 horas naquela época. Então, essa pessoa, graças a Deus, ficou bem, não teve problema, nunca mais voltou a ser entrante. Mas assim, foi uma história diferente, né? E o mais interessante é como eles falam, né? A telepatia, como funciona, é perfeito. Ele falava numa língua, né? Eu ouvi ele falando, expressando, mas aqui o entendimento era fantástico. Então, a vocês, essa é mais uma história. Depois vou vir com outras também bem diferentes, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau a todos, gente.